Boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa série de lives do projeto Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia, da Lupa Consultoria e Treinamento. Hoje, nossa convidada é a doutora Ana Carolina Rebelo von Hoff, e daqui a pouquinho ela está chegando aí, vamos aguardar a chegada dos nossos participantes também. De fundo vamos ouvir um pouquinho da trilha do álbum À Primeira Vista, de uma banda chamada Seu Rock, que gentilmente nos cedeu essa trilha para nossas lives. Sejam muito bem-vindos e vamos aguardar aqui a chegada dos nossos participantes, da nossa convidada, a doutora Ana Carolina Rebelo von Hoff, que é otorrinolaringologista e vai conversar com a gente sobre otorrinos na pandemia. Enquanto isso, escutamos aí de fundo a trilha do álbum À Primeira Vista, da banda Seu Rock. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui trabalhando junto com a gente nessa live. E as perguntas serão abertas durante a live, enquanto a doutora Ana Carolina responde as nossas perguntas por aqui. E depois a gente responde as perguntas de todos os participantes, e aquelas perguntas que a gente não conseguir responder ao vivo, nós colocaremos à disposição direct da doutora Ana Carolina para que ela, na verdade ela coloca, né, ela mesma coloca à disposição de todos os participantes o direct do Instagram dela para a gente poder mandar as mensagens aí, as perguntas. Sejam muito bem-vindos ao projeto da Lupa Consultoria e Treinamento, Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. E hoje estaremos com a doutora Ana Carolina Rebelo von Hoff. Estamos aguardando a nossa convidada. Enquanto isso, a gente está aguardando aí também a entrada dos nossos participantes da live de hoje. De fundo, temos aí a trilha do álbum À Primeira Vista, da banda Seu Rock. Sejam muito bem-vindos. Já já a nossa convidada chega e aí nós vamos conversar muito sobre o papel dos otorrinos, né, em tempos de pandemia e como eles estão brilhando, né, nesse trabalho incrível que tem sido desenvolvido pelos profissionais da área da saúde. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem acessado a nossa live de hoje. É um prazer tê-los aqui conosco, nesse bate-papo informal do projeto Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia, da Lupa Consultoria e Treinamento. Opa! Nossa convidada já chegou, doutora Carolina está na área. Vamos lá autorizar. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Carolina. Olha ela aí, gente. Olá! Boa noite, doutora Ana Carolina. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la para mais um bate-papo no Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. Projeto da Lupa Consultoria e Treinamento. Boa noite, Lícia. Eu que agradeço o convite em nome da Lupa Consultoria e Treinamento. É uma honra fazer parte desse projeto Estrelas em Ação. Obrigada, doutora Ana Carolina. Vou apresentá-la um pouquinho aqui, os participantes, para que eles conheçam a senhora melhor. A doutora Ana Carolina Rebelo von Hoff é pós-graduada em otorrinolaringologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. É médica também do serviço de otorrinolaringologia da Clínica Septo, preceptora da pós-graduação em otorrinolaringologia da PUC Rio de Janeiro, possui experiência em emergência otorrinolaringológica no Hospital Municipal Souza Aguiar do Rio de Janeiro e é sócia da Clínica de Otorrinolaringologia Otorrio. Seja muito bem-vinda, preparada para a nossa live, doutora Ana Carolina? Tô sim. As perguntas estão abertas. No decorrer da nossa live, a gente abre para responder algumas perguntas e depois a gente volta. E caso a gente não consiga, dentro da live, responder todas as perguntas, a doutora Ana Carolina já colocou à disposição o direct do Instagram dela, o nosso da Lupa também está à disposição,
para a gente esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá? Uhum. Lá. Vamos lá. Doutora Ana Carolina, como é trabalhar na área da saúde? Vamos lá. Sempre me identifiquei, né? Desde nova, porque sempre tive influência do meu pai, que também é médico, otorrinolaringologista, né, também. E sempre achei maravilhoso poder ajudar o próximo, né? Aliviar a dor, ser resolutiva e tão necessária no que eu faço como profissão. E nesses momentos de pandemia, acho que assim, o mundo percebeu o quão importante é valorizar o profissional de saúde, não só o médico, né? O técnico, o enfermeiro, todos os profissionais de saúde, né? Pois agora mais do que nunca a gente percebe que todo o sistema tem que funcionar, né? Então a gente viu que a gente precisa que todos os segmentos funcionem. Então acho que isso para mim ficou ainda mais claro, a importância de tudo isso. Acho que a gente perdeu aí o áudio. Já já a gente volta. Doutora Ana Carolina, tá ouvindo a gente? Agora tô. Perfeito. Às vezes acontece, dá uns chutes assim de vez em quando. Perfeito. Então a senhora sempre se identificou com a área da saúde, né? E essa preocupação com o próximo é uma coisa bem visível, né, no Uhum, depoimento. Isso é muito bacana. Se preocupar com o outro, né? sim. Agora conta pra gente o que faz um otorrinolaringologista, quando devemos procurar esse profissional e quais são Uhum. as principais doenças tratadas por esse profissional. Muita coisa numa pergunta só, né? Vamos por partes, então, né? E só um pouquinho que esse meu fone aqui não tá 100%. Beleza, não tem problema. A Foi. gente aguarda um pouquinho aí. Estamos em pandemia, né? Então, tudo é aceitável. Pois é, esse meu fone, ele não entra na minha orelha direita, não sei por quê. Acho que agora foi. Vamos lá. O que faz um otorrino, né? O que trata isso? O que faz um otorrino? Quando devemos procurar esse Uhum. profissional e quais as principais doenças tratadas por ele? Bem, o otorrino trata todas as patologias pertinentes ao ouvido, nariz e garganta, né? É uma especialidade que trata desde a queixa, né? Vamos dizer, a dor, mas atua muito na questão da prevenção. Isso eu vou falar bastante disso porque é uma coisa que, enfim, despertou em mim até nessa questão da pandemia, prevenção. A otorrino trata doenças como rinite, sinusite, anosmia. Acho que muita gente não conhecia o termo anosmia ou não sabia que existia anosmia desde Covid-19, né? Mas outras doenças virais causam também anosmia, não só Covid-19, mas não nessa proporção, né, que a gente veio a conhecer, enfim, dessa forma que aconteceu. Faringite, amidalite, disfonia, alterações, né, da voz de uma forma geral, zumbido, labirintopatia, perda de audição, tudo isso nós tratamos. Então, é uma especialidade que abrange bastante, né, muitas patologias. Eu costumo falar para os meus pacientes, por exemplo, né, um paciente que sofre de rinite. Ele deve, geralmente, rinite ataca mais no inverno, né? Principalmente a rinite de causa alérgica. Então, procurar um otorrino mais ou menos em abril para fazer um tratamento de prevenção para chegar nesse mês mais compensado, né? Então, para fazer um tratamento prévio ali 2 meses, 3 meses antes, para a gente poder chegar ali no mês de junho, julho, com um paciente melhor, né? Sem aquelas queixas típicas de coriza, de espirro, de prurido, que é a coceira, que são queixas que tiram a qualidade de vida do paciente. Pacientes que produzem muito cerume, ir com frequência, né, com certa periodicidade, né, regularidade ao consultório de otorrino para fazer a remoção de cera, porque senão acaba manipulando de forma errada, cutucando o ouvido, e aí provoca as famosas otites, né, e acaba indo na emergência com dor.
Profissionais da voz, cantores, né? Tem que ir com regularidade ao seu otorrino de confiança e fazer os exames de videolaringoestroboscopia, que são os exames que avaliam com precisão a prega vocal, para ver se não tem aqueles famosos calos nas pregas vocais, né? Que são os nódulos. Então, quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico, mais rápido a gente consegue encaminhar para o tratamento, que o tratamento é fonoaudiológico, então melhor o prognóstico desse paciente. Então, um ano inteiro você tem que estar em contato com o seu otorrino. Beleza. Essa é a minha dica. Coisa pra caramba, hein? Uhum. Vocês Só dei alguns exemplos. Caramba! Doutora Ana Carolina, e como foi trabalhar durante o período da quarentena, né? Essa coisa mais complicada que a gente vivenciou aí nos primeiros momentos da pandemia? De início, foi muito assustador, né? Eu saía de casa e me perguntava o que eu estava fazendo fora de casa. Eu acho que é um sentimento de muitas pessoas que trabalharam na pandemia, porque grande parte das pessoas estavam em esquema de home office, né? Estavam em casa. E eu fiquei muito assustada, né? De estar trabalhando fora de casa. Eu tinha alguns colegas, né, próximos que estavam com seu consultório fechado. Então, aquilo me causava um certo questionamento, no sentido, né? Devo estar fazendo isso? Enfim, é correto? Eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? E aí depois eu fui entendendo quão importante era o meu papel ali no consultório, né? No consultório, no pronto atendimento da minha especialidade, porque os pacientes estavam em pânico, sabe? Estavam acuados, com medo mesmo de ir ao hospital. Em contrapartida, os pacientes tinham dores, né? Tinham as otites, as sinusites. A gente pegou muito nessa quarentena, a gente não chegou a fazer uma estatística, mas a gente nos pronto atendimentos, muita remoção de corpo estranho em criança, que a gente já faz com uma certa frequência, mas as crianças mais em casa, né? Talvez mais entediadas, enfim, colocam milho, feijão, grampo né, clipes, essas coisas, objetos de casa, metal, tudo dentro do nariz, do ouvido, e são patologias que não podem aguardar, né? Você não pode falar, não, vou esperar daqui a 2 meses para tirar o milho do nariz do meu filho. Até porque a criança pode broncoaspirar, é uma urgência otorrinolaringológica. E, de certa forma, não é para ir para o hospital, porque é uma coisa que o otorrino que vai resolver. Então, eu fui entendendo qual era o meu papel ali, num pronto atendimento, no meu consultório até de orientação, de aliviar uma dor, e aí foi me dando um alívio e um sentimento até de realização profissional, de gratidão, de nossa, né? Tô entendendo por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo isso, enquanto outras pessoas não estão por algum momento, por estar no grupo de risco, porque eu não sou grupo de risco, né? Não tenho doença, não tenho, enfim, sou relativamente nova, né? Então, eu fui entendendo o porquê que eu estava ali abrindo o consultório, estava ali atendendo, então, de certa forma, foi gratificante para mim, sabe? Então, foi bom. Profissionalmente foi bom para mim. Entendo. Eu queria só dar uma paradinha nas perguntas e agradecer a presença da Vera Rebelo, da Liana Lobato, da Pati Bretan, da Vera, eu já falei, da Amanda Lobato também, da Pati Mendes, da Cláudia, da Romilda Rabelo, do professor Judásio, professora Lourdes, e queria agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos, as perguntas estão abertas, e hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Rebelo von Hoff, otorrinolaringologista, e vai falar um pouquinho como foi a vida dos otorrinos em tempos de pandemia, um pouquinho, né?
Vamos lá, doutora Ana Carolina. O que mudou na sua rotina de atendimento com a chegada da pandemia? A senhora já falou um pouco, mas eu queria que a senhora fosse um pouco mais aprofundada, né, no assunto. Rotina. Minha rotina era uma loucura antes da pandemia, né? Eu tinha uma rotina de segunda a sábado, né? Assim, envolvia cirurgia, consultório, gerenciamento de uma clínica, a questão de suporte na pós-graduação. Então, assim, minha casa, né? Porque eu tenho um filho pequeno, marido, e aí tudo parou, né? O mundo parou, na verdade. E aí a gente parou as cirurgias eletivas, o consultório parou, num primeiro momento, né? A gente teve uma diminuição muito grande no nosso volume, e aí foi criada uma nova rotina na minha vida. Eu comecei a ter mais tempo para mim, desistir do meu outro fone. Já reparou, né? Vou deixar ele para lá. Não entra na minha orelha direita, esquece. Tem algum Hoje problema nessa minha orelha direita. é, Tô escutando só para existe. É... E aí eu fui criando uma nova rotina. Tinha mais tempo disponível para o meu consultório, né? Fui mais dias para o meu consultório, consegui ter mais tempo em casa. Meu filho me via, acordava e eu estava em casa. Ele achava maravilhoso isso. E aí todos os dias a gente tomava café da cama, na cama juntos e assistia um pouco de desenho. Passei a fazer ginástica online na varanda. Então, foi uma coisa que eu me redescobri, porque no início da pandemia eu via aquilo e falava, gente, eu jamais vou fazer ginástica online, né, na varanda. E foi uma coisa que passei a ter gosto. Estou fazendo, inclusive, aos finais de semana. Comprei o pacote premium da ginástica lá online. Estou assinando, estou assim. Então, você vai vendo, né, que você vai tendo uma rotina que você já deveria ter parado para pensar um tempo na sua vida. E aí fui tendo mais tempo em casa, mais tempo com meu marido, né? Costumava dizer com meu marido que a gente mal se encontrava em casa, brinco com ele. E aí fui vendo que é uma rotina que tá me agradando. Eu acho que, né, tem coisas que vêm para a gente pensar, né? Assim, tô com mais tempo para mim, tô fazendo minha atividade física todos os dias. Tô no meu consultório, né? Meu, assim, praticamente 4 dias da semana. Não estou trabalhando todos os sábados, que eu trabalhava todos os sábados. Então é uma coisa que assim, a rotina de vida mudou muito. E está me agradando, assim, essa nova rotina de trabalho, de vida, né? Então é uma coisa que aquela batida, né, que a gente ia, a gente não parava para pensar e levava. Eu acho que a gente só vai, entende? Quando acontece alguma coisa e você tem tempo para pensar, você vê o que você quer para sua vida. E eu acho que hoje eu tô no que eu quero. Assim, né? Hoje, pode ser que eu mude, mas até assim, há 2 dias meu marido perguntou, e aí, amor, quando tudo voltar, o que você vai fazer? Eu falei, eu não parei para pensar, porque tá bom. Deixa, sabe? Como tá assim, tá bom. Então, tá eu tão acho bom, que né? tô mais tempo em casa, tô saindo mais tarde para o consultório. Então, eu acho que tudo vem de uma forma para você pensar, né? Você precisa de mais tempo para você, mais tempo para sua academia, que seja na sua varanda, enfim, da forma que você arrumar para fazer, de forma segura, né? Então, acho que tudo você vai se colocando em primeiro lugar, enfim, e dosando, né? A sua profissão, enfim. Fazendo um Acho que é isso. equilíbrio, né? Um equilíbrio, essa é a palavra. Olha, Exatamente. vou precisar interromper aqui as nossas perguntas, porque a senhora tem um fã-clube. Então, vamos lá. Hum, A Vera aqui falando, minha otorrina preferida. hum. A Amanda Lobato elogiando um dos trabalhos mais lindos e agora um dos mais relevantes. A Pati Mendes falando que a senhora é uma otorrina maravilhosa, que ela tá amando a live.
ela está amando a live. A Romilda está fazendo uma carinha assim de labirinto. Deve ter algum Ah, problema lá com relação à labirintite, né? Mas vai lá uhum. na doutora Ana Carolina resolver isso, hein, Romilda? A Amanda tem uma pergunta aqui. A gente já pode fazer uma perguntinha? Pode, claro. Vamos lá. Doutora Ana Carolina, como podemos minimizar as rinites alérgicas? Bem, vamos lá. De maneira bem geral, tá? Primeiro, a gente tem que, o ideal é ir no seu otorrino de confiança, tá? Num período antes, aquilo que eu conversei em relação ao período pior, né? Geralmente, essa época do ano é a época que a gente mais descompensa. Então, fazer um trabalho de prevenção. Existem alguns testes, né? Isso, na verdade, não é nenhum otorrino que faz, a gente até direciona pro alergologista, que são os testes para a gente saber o que você tem alergia. Pode ser até de sangue, mas existe um teste a nível cutâneo, né? Para saber exatamente o que você tem, para a gente poder te orientar até melhor em relação a isso. Mas é um cuidado geral, limpeza da casa, a gente sempre fala que tem que passar cuidado com varrer, porque isso levanta muita poeira, né? É, cuidado com o colchão, né? Acumula muito ácaro, então assim, as pessoas não têm esse cuidado, um apartamento que não pegue muito sol, colocar pelo menos, sei lá, uma vez na semana na varanda, né? Se não tiver varanda, apoiado na janela que pegue sol já é suficiente. Dos dois lados, isso já diminui bastante o acúmulo de ácaro. Cuidado com as roupas guardadas. Essa época do ano descompensa muito também, porque a gente pega aquele agasalho mais quentinho, né? Um tricôzinho, uma coisa que a gente não costuma. No Brasil não faz muito frio. Então a gente tem aquele tricô, aquele casaco que fica lá guardado no fundo da gaveta e a gente resolve pegar agora, né? Porque faz, pelo menos no Rio de Janeiro, faz 20, 21, a gente já está numa bota e num tricô porque é o momento do ano para usar, né? Eu não sei de onde você é, mas é o momento que a gente tem para usar, então fica muito tempo guardado. Então isso acaba acumulando muito ácaro, acaba acumulando muita poeira e isso acaba desencadeando a questão da rinite alérgica, tá? Então esses cuidadinhos ir antes, né? 2 meses antes para fazer um tratamento preventivo e, se possível, fazer o exame para identificação exatamente o qual alérgeno você tem alergia, né? Qual componente você tem alergia, tá? Perfeito. A Paty está falando aqui, doutora Ana Carolina, sou atriz e prezo muito pela minha voz. Eu acordo todos os dias com dor de cabeça e uma narina entupida. Precisa voltar lá, né, doutora Ana Carolina? Não sei se ela é sua paciente. Não, assim, de nome, não sei. Agora, a questão da voz e do nariz é muito relacionada, né? Pacientes que não respiram bem acabam dormindo muito de boca aberta e isso prejudica muito a voz, muita garganta de maneira geral, né? Então, a gente orienta muito os pacientes que, profissionais da voz ou que, enfim, professores que usam muito a voz, ter uma atenção ao nariz, né? Ver se tem algum desvio de septo, ver se tem alguma rinite, né, alérgica que venha congestionar o nariz, porque a falta de respiração correta pelo nariz acarreta a respiração bucal, principalmente à noite, né? Então, às vezes o paciente fala assim, eu acordo de manhã com uma dor de garganta, ao longo do dia melhora, né? Isso geralmente indica que ele faz uma respiração bucal ao longo da noite. Ele não respira bem pelo nariz de forma correta, que a respiração correta é a nasal, não é a bucal, porque a gente não tem filtro. O filtro ocorre, né, a filtragem do ar, o aquecimento ocorre pelo nariz, né? Então isso acaba acarretando problemas na garganta. Então, se ela é profissional da voz, ela tem que procurar um otorrino para identificar se tem algum desvio de septo, alguma alteração que tem que ser corrigida, tá? Até para não acabar prejudicando a voz dela, que é o instrumento de trabalho. Perfeito, obrigada. A Lourdes Mendes está fazendo um depoimento que ser médico é um sacerdócio, né? Essa é uma profissão que não pode se ter medo. O que você acha dessa afirmativa? Ó, pergunta de prova. Concordo.
concordo. Eu acho que foi também muito isso que me fez não parar, até em relação à pandemia, e foi muito esse sentimento de ajudar o próximo, assim, de verdade, sabe? De entender, é claro que a gente também fica com medo, e o meu medo, na verdade, não era eu como pessoa, eu, Ana Carolina, adoecer. Eu acabar trazendo a doença para dentro da minha casa, né? Porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho meu marido, enfim, eu trabalho muito com meu pai, colado no meu pai, que tem 70 anos. Então, o meu medo adoecendo era levar a doença para outras pessoas. Então, no início, a questão da insegurança, do medo, né? De enquanto muitas pessoas tinham parado, né, de trabalhar, e eu me questionava, era o medo de eu levar a doença para dentro da minha casa. Então, assim, mas depois que eu fui entendendo o porquê que eu estava ali, qual era a importância do meu papel, né, que eu via que as pessoas estavam precisando de mim, eu comecei a entender que eu era sim necessária e eu não podia, de fato, ter parado. Eu acho que eu tive sim um papel importante, né, até de não sobrecarregar as grandes emergências, que estavam com atendimento totalmente voltado para coronavírus, e o paciente ia acabar por falta de orientação ou por falta de atendimento ambulatorial, indo para a grande emergência. Então, eu acho que cada médico teve uma função ali em relação a essa pandemia. Perfeito. Seja bem-vinda, Nina Valente. Mais gente que entrou aqui, a Paula Garcês, professor Judásio. Nossa, tá bombando de pergunta aqui, doutora Ana Carolina. Gente, a gente já volta. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui para ela, beleza? A gente já volta, só um minutinho. Doutora Ana Carolina, quais as estratégias adotadas por você para não parar o funcionamento da sua clínica em tempos de pandemia? Nossa, a gente adotou, assim, acho que todas as medidas possíveis de segurança, tanto para nós médicos, né, quanto para os pacientes. A gente adotou todos os EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, máscara, aquela face shield, né, que é a máscara facial, a máscara N95, enfim, tudo, avental descartável, todo um protocolo para o paciente, desde a chegada dele na clínica, de higienização das mãos, de sapato, tudo. A gente colocou um acrílico entre a recepção, né, entre a recepcionista e os pacientes, para não haver qualquer contato entre a recepção e os pacientes. Espaçou o máximo número de pacientes por dia. Então, por exemplo, antigamente se marcava de 20 em 20 minutos, passou a marcar de 40 em 40 minutos, para não ter menor possibilidade de aglomerar paciente na sala de recepção. Orientava para, assim, se não tivesse necessidade, não ir com acompanhante. É claro que criança, idoso, às vezes tem que ir, mas, por exemplo, no caso de criança, não ir pai e mãe, né, o idoso ir só alguém se tivesse necessidade, para ficar ao menos a quantidade, né, de pessoas possíveis, para não ter qualquer tipo de aglomeração a nível de consultório. Então, a gente tomou, de fato, todas as medidas possíveis, tudo que orientaram, né, que falaram que deveria ser feito para cuidado do paciente, cuidado do médico, a gente teve, né? Então, acho que foi uma coisa que a gente foi realmente muito cuidadoso no nosso atendimento na clínica. Isso é muito importante, né? Adotar esses protocolos de higiene, né, de segurança, porque nós somos seres humanos, vocês médicos, vocês profissionais da saúde são seres humanos. E vocês podem correr o risco de levar a doença para dentro de casa, né? A maioria dos profissionais de saúde com quem eu conversei tinham crianças pequenas, tinham filhos, né, famílias, alguns até com bastante gente da família morando dentro da mesma casa. Então, assim, realmente é complicado, né? Apesar de todos verem vocês como super-heróis, mas vocês são seres humanos, assim como o pessoal da segurança, né? O pessoal da segurança, da saúde, enfim. E como é que você conseguiu conciliar a sua rotina? Filho, dentro de casa, consultório, não adoecer, não levar a doença para dentro de casa?
deve ter sido uma loucura. Como foi isso? Como é que você conseguiu conciliar? Eu era uma pessoa que contava 100% com creche, né? Assim, não, nunca tive babá. E aí, quando a creche parou, né, a gente pensou, eu e meu marido, e agora? Porque eu não parei de trabalhar, né, hora nenhuma, e meu marido é da construção civil e também, hora nenhuma, parou. Pelo contrário, ele também estava com obras em andamento, não tinha como parar. E aí que a gente resolveu propor, a gente tem uma funcionária que está com a gente há 10 anos, dela vir morar com a gente. E ela topou, né? Ela é solteira, o filho dela mora em Minas, e a gente conversou com ela lá quando começou em março, e ela veio de Malicuia, trouxe a cachorrinha dela, que acabou virando a paixão aqui do meu filho, que é a Sol Sol, que eu também tenho uma cachorrinha, né? Então, assim, virou uma grande família. E aí ela tá aqui em casa, morando comigo desde março, e a gente ainda não parou para pensar em que momento que vai haver, se vai haver agora, enfim, a gente não parou para pensar numa separação, né? Porque, enfim, estamos juntos e ela, enfim, não sei nem o que seria da minha vida sem ela. Tá cuidando da gente, não só do meu filho, mas como da gente. E aí, para entrar em casa, sempre foi aquele protocolo, né? Eu coloquei uma sapateira do lado de fora de casa. E aí, sapato, lisiforme, encontrei um lisiforme spray, sprayzada no sapato, sprayzada na roupa, direto na área, tirava a roupa de trabalho, principalmente no dia de pronto atendimento, né, dentro do hospital, tudo, separado no saco plástico, direto pro banho, falava com ninguém em casa, e Ricardinho já sabia. Mamãe já tomou banho? Meu filho, né? Mamãe já tomou banho? Posso. Não, 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 filha. Ele nem, né? Eu sabia que eu tinha que passar direto pro banho. E aí, ao longo do final da semana, toda a roupa bate separada na máquina, né? Porque eu um saco, e aí no final da semana eu bato tudo junto. E não tive nada, assim, eu acho que eu fui uma das poucas otorrinos que eu conheço próximas, né? Porque praticamente lá na clínica, não nessa minha clínica, né? Uma outra clínica que eu trabalho, muitos otorrinos adoeceram, muitos médicos próximos, amigos meus adoeceram. E, graças a Deus, fiz vários testes, mais por rotina mesmo, né? Que a gente tem que fazer, às vezes no hospital, tudo. Não apresentei nada. Então, ninguém aqui em casa, foi, graças a Deus, foi até o momento, né? Assim, a gente tá todo mundo bem, com saúde, né? Que bom, fico feliz. Isso tudo mudou, assim, a forma de pensar, a sua forma de pensar a medicina, essa situação toda que vocês estão passando? Mudou alguma coisa? A Afetou alguma coisa? pandemia, com certeza. Eu agora, mais do que nunca, eu quero trabalhar com uma medicina mais preventiva ainda do que antes, né? Porque eu acho que 2020 veio para mostrar aí para a gente a importância da gente se cuidar. Não esperar a doença acontecer, né, para a gente correr atrás. Eu acho que a gente tem que focar na prevenção. E acho que a gente tem que ter uma medicina bem integrada, né, no sentido de, enfim, na otorrino a gente tem como trabalhar com outros profissionais, alergologistas, até a parte de nutrição, enfim, tudo que complementa a nossa área, para a gente poder dar qualidade de vida para o paciente, que eu acho que no final das contas é isso que importa, né? Prevenir a doença. Eu acho que 2020 veio para me mostrar, eu acho que mostrar ao mundo, né? Que é isso, prevenção. Perfeito. Vamos voltar aqui para os nossos participantes. Vamos saudar aqui algumas pessoas que chegaram. Diogo Rebelo, a Lude. Enfim, temos aqui algumas coisas para passar. Pergunta: dormir com tampões de ouvido faz mal para a saúde? O que faz, né? Não, É que faz na alguma coisa? verdade o ruído te incomoda, porque tem gente que dorme com aqueles tampões porque o ruído incomoda. Não, não vai fazer mal algum. Perfeito. Sou estudante de dublagem.
O que posso fazer para aquecer a voz antes de uma aula de dublagem? Me dê uma dica, por favor. Na verdade, assim, o melhor profissional para te orientar em relação a isso é o fonoaudiólogo. Eu vou estar dando pitaco na área deles. Mas a gente fala que, na verdade, são exercícios de aquecimento vocal, né? Hidratar a prega vocal e exercícios para aquecer a voz, porque a prega vocal, ela é uma musculatura como outra qualquer. Eu falo muito para os pacientes o seguinte: você vai fazer uma meia maratona, você vai correr, sei lá, 10 quilômetros, 14 quilômetros sem fazer um aquecimento? Na teoria não vai, senão você vai fazer uma lesão. A mesma coisa é a questão da prega vocal. Você tem que fazer um aquecimento. Então, assim, a orientação é você procurar um fonoaudiólogo, que ele vai te orientar até melhor do que eu em relação a isso, e vai te passar exercícios de aquecimento de prega vocal. Para você aquecer sempre, porque é uma musculatura. Se você não fizer aquecimento, alguma hora você vai fazer uma lesão na sua prega vocal. Essa é a dica. Perfeito. A Nina Valente está falando aqui, está fazendo um depoimento, que você é uma excelente profissional e que ela tem muito orgulho dessa profissional maravilhosa. Tem um fã-clube aí, já te falei, né? Obrigada. A Amanda agradecendo, que ela adorou as dicas. E já quer uma consulta online com você. Já está fazendo consulta online? Não estou fazendo ainda, mas em breve a gente vai começar com a telemedicina, que demorou a sair aí pelo CFM, mas saiu, né? Está regulamentado. Em breve. Alguém passou aí uma pergunta e depois eu esqueci de complementar o que ela tinha perguntado em relação à rinite. E realmente uma dica também da rinite, na verdade, é a lavagem nasal, que alguém perguntou em relação à lavagem nasal, que eu não Foi a lembro. Amanda. Amanda, como fazer para minimizar as rinites alérgicas? Ela mesma. Isso. Também uma das dicas é a lavagem nasal frequente com soro fisiológico, ou enfim, qualquer um desses cloretos de sódio, né? Que sejam rinossoro, que sejam salsep, mareses, qualquer um desses de forma regular, pelo menos assim, de manhã e de noite. Então, de uma forma frequente, isso também ajuda a controlar bastante. O paciente alérgico tem que estar sempre com a cavidade nasal limpa, né? Isso ajuda também bastante. Beleza. A Paula perguntou assim, falou assim, muitas vezes eu acordo com dor de garganta que melhora ao longo do dia. É para elas se preocupar com isso ou é algo normal? Foi aquilo que eu falei, foi que eu dei um exemplo, né? Lá Muitas atrás. pessoas fazem a respiração, não fazem a respiração correta nasal, respiram pela boca, né? E aí a respiração oral, que não tem filtro, aquele ar vem frio, né? Não vem purificado, acaba fazendo isso. O paciente acorda com um incômodo na garganta, um desconforto, uma dor, uma ardência. Geralmente o paciente relata ardência e ao longo do dia melhora. Então, assim, não é uma coisa para se preocupar, mas tem que procurar o otorrino porque ela pode ter alguma deformidade septal, algum bloqueio nasal que faça com que ela não respire da forma correta, que é respirar pelo nariz. A gente tem que respirar pelo nariz. É o fisiológico, tá? É o que vai fazer com que o ar venha aquecido, umidificado, sem impurezas. E quando a gente respira pela boca, não tem nada disso. Então pode estar acontecendo isso com ela. Perfeito. Doutora Ana Carolina, a sua clínica não parou em nenhum momento durante a pandemia. E continua. Você sentiu que sua clínica conseguiu captar mais pacientes nesse período de pandemia, tendo em vista que as maiorias das clínicas estavam fechadas? Com certeza. A gente está sentindo, hoje, né, a gente está no mês de julho, a gente está sentindo a quantidade de pacientes novos que a gente conseguiu captar, né? Porque a gente funcionou num período que muitas clínicas estavam fechadas, né? E assim, aquilo que eu acho que eu cheguei a mencionar um pouco atrás, algumas patologias na otorrinolaringologia não conseguem esperar. Uma dor de ouvido, uma rolha de cerume impactada, são coisas que, né, são doenças que dão um desconforto muito grande para o paciente. A questão que eu comentei das crianças que colocam o corpo estranho no nariz, né? Então, assim, tem que ser removido. Você não pode aguardar um mês, 2 meses, acabar a pandemia para você resolver. E não necessariamente precisaria de um atendimento hospitalar, né?
um atendimento dentro de uma clínica otorrinolaringológica, a gente tem como ser resolutivo, né? Ter a resolução desse problema. Então, assim, hoje a gente está vendo a quantidade de pacientes que a gente conseguiu captar. E isso é muito gratificante, porque a gente estava ali num momento muito para orientar. Eu lembro que nas primeiras semanas, logo após a quarentena, a gente fez muita orientação por telefone. O paciente ficou muito agradecido mesmo, sabe? Nossa, muito obrigada. Depois eu vou aí, quero conhecer a clínica. Pacientes que não eram nem nossos, e a gente conseguiu orientar por telefone. Porque o paciente estava tão assustado que não sabia se ia no hospital, se ia numa clínica, se saía de casa, mas não queria sair de casa. Então, muito paciente a gente conseguia por telefone, só de estar ali na clínica, por telefone a gente conseguia orientar. E aí esse paciente depois procurou a gente, agradeceu, falou, nossa, muito obrigada, só aquela orientação resolveu o meu problema, senão eu ia acabar indo numa emergência. Então, hoje a gente vê que a gente conseguiu ajudar muito e captar muitos pacientes para a nossa clínica, sem dúvida. Então, isso foi também gratificante para a gente, porque a gente, de uma certa forma, nessa pandemia, ainda cresceu um pouco como a clínica, né? A gente fortificou um pouco, fortaleceu um pouco, desculpa. Então, foi bem, bem legal. Perfeito. Pessoal, temos muitas perguntas, a gente tem um tempo contado de live, e as perguntas que a gente não conseguir responder ao vivo, a doutora Ana Carolina disponibilizou o direct do Instagram dela. Doutora Ana Carolina, pode falar, por favor, o seu Instagram para o pessoal que está em casa? Posso, claro. É Carol_Rebelo. Pode Carol entrar, underline. isso, pode entrar, eu respondo, não tem problema. Eu vi alguém que me pediu a indicação, acho que correu aí de fono. Bastante. Pode entrar lá que tem sim para indicar, para fazer esse tratamento. Pode ficar tranquilo que eu indico sim. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, da Liana Lobato. Qual a sua opinião sobre a lavagem nasal com seringa como prevenção? E se a senhora indica para crianças e bebês? Olha, vai entrar o meu lado mãe, é o que eu oriento até para os meus pacientes. Ah, desculpe, só para complementar, ela falou com soro fisiológico, né? No caso. Tá. O que eu acho que acontece com a seringa, tá? Eu acho assim válido aquela lavagem, né, com seringa, limpa bastante, mas eu acho que dependendo da fase, você cria um certo trauma da criança porque não adianta, a seringa remete a criança a uma injeção, alguma coisa ruim. Então, com meu filho, eu confesso que eu fui fazer uma lavagem com seringa quando ele tinha, sei lá, mais de 2 anos. Acho que eu fiz uma vez, que ele estava muito, muito secretivo. E aí fiz para, de fato, tirar aquela secreção mais espessa, tudo. De maneira geral, eu uso aquelas soluções prontas. Porque eu acho que é tão eficaz quanto, tá? E eu acho que, de maneira geral, para você fazer higiene, para você limpar, para você, enfim, fazer aquele clearance ali que você tem que ter, né, de limpeza do muco, eu acho que é bom e não cria um trauma na criança. Então, assim, meu filho hoje, ele tem 3 anos e eu conheço crianças na idade dele, ele desde pequenininho já pega a embalagem ali do soro, enfim, do rinossoro e limpa, já faz higiene nasal. Nunca cria um trauma nele. E eu conheço crianças da idade dele que têm pavor, porque a mãe desde pequena fazia aquela questão que eles já estão com soro, que assusta, parece que a criança está sendo afogada. Então, assim, entra meio que o lado mãe, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco do bom senso. Se é muito, muito encatarrado, quiser dar aquele jatão, dá, mas de maneira geral, acho que no dia a dia, eu acho que tem que ser uma coisa mais light, né? Mais leve. Eu acho que uma lavagem com salsepe, com rinossoro, com marés, baby, uma coisinha mais assim, vai funcionar da mesma forma e você não vai criar um trauma no seu filho. Essa é a minha opinião. E é o que eu falo para meus pacientes, que muitos perguntam. Então, acho que é o que vale, assim, para mim, né? Perfeito. A Lourdes está te parabenizando, falando que realmente esses protocolos de higiene protegem o paciente, protegem os médicos, né, os profissionais. Seja bem-vinda, Mariana, Ana Clara Maia, Diogo. Diogo tá dando um depoimento aqui que você é uma excepcional profissional, né? Parabéns.
Seja bem-vinda, Carol, Érica, Munhoz. A pessoa, mais uma pergunta. A pessoa que tem alergia deve fazer o exame para a Covid? Tem alguma ligação? A pessoa que tem alergia, o quê? Respiratória? Deve ser, provavelmente. Sim, deve Que ser. diz, tipo, rinite, essas coisas? Não entra Provavelmente, como eu acredito que seja, então, né? na verdade, não entra como fator de risco, né? Não é considerado um fator de risco. A não ser que a pessoa tenha rinite e tenha uma asma brônquica, né? E aí já entra como um fator de risco. Mas se tiver só uma rinite alérgica, uma alergia, não entra como fator de risco, então não necessariamente tem que fazer, né? Então, uma coisa que se não apresentar sintoma, né? Se não tiver tido sintoma nesse período todo, não vejo indicação médica para isso. Tem pacientes que falam, eu quero um pedido médico porque eu quero fazer. Tudo bem, a pessoa pode fazer, pode querer fazer um exame. Agora, aí ele me pergunta, mas a senhora acha que eu devo fazer? Eu falo, sinceramente, se fosse mim, eu não faria, entendeu? Assim, não vejo necessidade, tá? Tem gente que a todo momento quer fazer, quer ver. Não vejo necessidade. Se não teve sintomas, se não é grupo de risco, se não teve contato com alguém, não vejo motivo. Perfeito. A Paula está agradecendo a resposta, a Paty está agradecendo a resposta. A Amanda está perguntando se a clínica tem Instagram. A clínica, a gente entrou, na pandemia, a gente entrou no Instagram. A gente entrou, septo, @otorrino. Arroba não, desculpa. Septo, _otorrino. Quem quiser entrar lá, curtir a página, lá tem todas as filiais, né? Temos várias filiais no Rio de Janeiro, quem quiser curtir. Temos profissionais da voz, temos fonoaudiólogos, temos otorrinos, temos todos os profissionais lá. Quem quiser entrar, curtir a página, fiquem à vontade. Boas dicas. Para finalizar, doutora Ana Carolina, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão participando agora da nossa live? Minha mensagem é assim, para a gente se cuidar, né? É uma coisa muito. Acho que até eu falei um pouco, né, disso, da gente cuidar muito da nossa saúde física e mental. Eu acho que a gente deve. Acho que eu aprendi, acho que muita gente deve estar aprendendo, né, com essa pandemia, que a gente tem que ter mais tempo para gente, para nossa saúde, né? Priorizar nossa saúde, priorizar nossa família, praticar atividade física, não por um objetivo estético, mas por um objetivo de saúde, né? Se alimentar bem, enfim. Arrumar um tempo, a gente dá muita desculpa, né? No sentido de, não tenho tempo, eu trabalho muito, eu faço isso, faço aquilo. Mas, assim, arruma um canto, né? Hoje tem muita ginástica online, muito programação online, até gratuita, né? Eu comecei fazendo aula gratuita online, na varanda de casa. Então, assim, ou então ao ar livre, com, enfim, cuidado, pode andar de bicicleta, enfim, fazer alguma atividade de máscara, só ter a proteção, claro. Cuidar das doenças de base e, melhor ainda, prevenir para que a gente não tenha, né? Eu acho que a gente aprendeu que a nossa saúde vale ouro. Então, acho que a gente passou por períodos muito difíceis e ainda está passando, mas a gente tem que tirar o lado positivo, né? Repensar na nossa rotina de vida, nos nossos hábitos e ver o que a gente quer para a nossa vida, né? E eu acho que é isso. Acho que se cuidar e, de verdade, acho que vai passar. Acho que a gente vai um dia voltar a se abraçar, enfim, a ter mais contato. Não agora, mas eu acho que vai voltar, porque faz falta, né? Um contato físico, um abraço, acho que é uma coisa mais calorosa, né? Nós humanos gostamos disso. Ó, já acharam aí o arroba da Septo. Nina Valente, isso mesmo. Septo _ otorrino. É esse o arroba do Instagram da clínica. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Doutora Ana Carolina, agradeço em nome da Lupa Consultoria e Treinamento
a sua presença em nossa live Estrelas em Ação, profissionais que brilham em tempos de pandemia. Pessoal, dia 11 teremos uma live extra com a doutora Luciana da Mata Pérez, alergista, que vai falar sobre, não podem perder também, ela vai falar sobre alergistas em tempos de pandemia. Vai ser bem interessante o tema também. E só tenho a agradecer pela doutora Ana Carolina ter aceito esse nosso convite, dentro dessa agenda cheia que ela tem, e ter trazido bastante esclarecimento aí para os participantes da nossa live. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite e até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.